Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 8 de fevereiro. Subiu para 4 o número de mortos em decorrência do temporal de ontem no estado do Rio de Janeiro. A subprefeitura da Zona Sul informou na manhã desta quarta-feira que um homem de 82 anos morreu em um deslizamento de pedras perto da comunidade Tavares Bastos, no Catete. No início da tarde, a Prefeitura de São Gonçalo comunicou a morte de uma mulher no Morro da Coruja, em Neves. Segundo moradores, a casa veio abaixo em um deslizamento. Na noite de ontem, uma menina de 2 anos morreu soterrada na Chácara do Céu, no alto da Boa Vista, na zona norte do Rio. Em Saquarema, na região dos Lagos, um jovem de 26 anos morreu atingido por um raio quando estava em uma laje na tarde de terça-feira. Em apenas 4 horas, choveu em toda a cidade do Rio de Janeiro, 70% do esperado para todo o mês. Mas, em alguns bairros, como na Zona Norte, o volume ultrapassou o previsto para fevereiro. Estruturas de atendimento em condições precárias, falta de profissionais e uma desassistência generalizada. Essas são as principais conclusões de um relatório do Ministério da Saúde sobre a situação da saúde na terra indígena Yanomami, em Roraima. A população da etnia vive uma crise humanitária grave, afetados pela presença do garimpo ilegal. Em suas terras, os indígenas dessa região convivem com destruição ambiental, contaminação da água, propagação de doenças e violência. A situação é histórica, mas se agravou nos últimos 4 anos. A equipe da Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é vinculada ao Ministério da Saúde, levantou as informações do relatório entre os dias 15 e 25 de janeiro deste ano. No dia 20 de janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou emergência em saúde pública de importância nacional e criou o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública, responsável por coordenar as medidas para resolver a crise. Metroviários protestam hoje contra as condições das linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda, administradas pela Via Mobilidade na estação Palmeiras Barra Funda, localizada na rua Bento Teobaldo Ferraz, na zona oeste de São Paulo. De acordo com o Sindicato dos Metroviários de São Paulo, eles exigem o cancelamento do contrato de concessão com a Via Mobilidade. Um ano depois da privatização, passageiros seguem reclamando das condições do transporte. Os manifestantes ocuparam a plataforma com cartazes e distribuíram panfletos relatando a precarização das linhas e exigem tarifa zero. As linhas que constantemente apresentam problemas atendem a zona oeste da capital, além das cidades de Itapevi e Osasco, na região metropolitana. O governo federal planeja construir um memorial em Brasília para que as pessoas não se esqueçam dos ataques do dia 8 de janeiro e para que o episódio não se repita. Segundo o Ministério da Cultura, a ideia, a princípio, é que seja construída uma espécie de um museu com imagens da destruição do ato criminoso. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em coordenação com o Instituto do Patrimônio Histórico e o Artístico Nacional para avaliar onde o memorial pode ser instalado. A primeira opção é a Praça dos Três Poderes, onde se encontram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. E a segunda seria próximo ao Museu Nacional da República, no Eixo Monumental de Brasília. Os prédios do Executivo, Legislativo e Judiciário também possuem iniciativas próprias de memoriais sobre os atos criminosos. No Planalto, onde várias obras de arte foram destruídas, a ideia é que elas sejam recuperadas, mas ao lado seja colocada uma etiqueta com a imagem da obra destruída. Equipes de emergência resgataram hoje mais sobreviventes dos terremotos devastadores que abalaram o sul da Turquia e o norte da Síria no início da semana. Até o momento, mais de 11 mil mortes foram registradas, mas o número pode dobrar caso sejam confirmados os temores dos especialistas da Organização Mundial da Saúde.
Apesar das dificuldades causadas pelo alto número de desabamentos e pelas condições climáticas do rigoroso inverno, os socorristas conseguiram salvar várias crianças que estavam nos escombros de um imóvel na província turca de Hatay, onde vários municípios desapareceram por completo. Nesta quarta-feira, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, visitou a região de Kahramanmaraş e garantiu que a situação está sob controle. Tabii ki bazı sıkıntılar yaşandı ama No primeiro dia, é claro que houve dificuldades, mas na terça-feira e hoje a situação está sob controle. O trabalho de busca nos escombros continua, mas nosso Ministério de Meio Ambiente e Urbanização vai começar a limpar tudo. ama bir taraftan da enkaz kaldırma çalışmalarını Çevre Şehircilik Bakanlığımız inşallah yürütmeye başlayacak. Apesar do controle declarado por Erdogan, atingidos pelos terremotos questionam a ausência de ajuda estatal e lamentam não poder voltar para casa. Por que não podemos ir para casa? Porque todas as casas estão tremendo. Viramos desabrigados. O que podemos fazer? Muitas pessoas morreram aqui na região. Dezenas de países, da China aos Estados Unidos, passando por Ucrânia e Emirados Árabes, prometeram ajuda à Turquia, que começou a receber equipes de emergência e material na terça. Já a Síria conta principalmente com o auxílio da aliada Rússia. Apesar disso, o governo de Bashar al-Assad busca mais suporte e fez um pedido formal de ajuda à União Europeia. O comissário de Gestão de Emergências da Europa, Janez Lenarčič, declarou que o bloco está disposto a fornecer auxílio, mas com a garantia de que a ajuda não será desviada pelo regime sírio. E no Peru, milhares de pessoas seguem desabrigadas no sul do país após fortes temporais atingirem várias áreas e provocarem alagamentos e deslizamentos. A presidente do país, Dina Boluarte, sobrevoou as regiões atingidas. Os desabrigados são contados aos milhares no departamento de Arequipa. A região mais atingida foi o distrito Nicolás Valcarcel, onde 4 cidades próximas ao Rio Grande sofreram com a destruição. O governo regional reconheceu que um relatório da Defesa Civil levanta temores de que o saldo de vítimas seja maior. Autoridades locais destacaram a atividade de mineração nas colinas que cercam essas cidades, com trabalhadores escavando em túneis, levantando a possibilidade de pessoas terem ficado presas ao executar a tarefa. As autoridades de Arequipa solicitaram ao governo central de Lima que declarasse estado de emergência devido a um desastre natural. Segunda viagem ao exterior desde o início da invasão russa, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu aos aliados em Londres que lhe forneçam as armas necessárias para vencer a guerra contra Moscou. O líder ucraniano foi recebido pelo primeiro-ministro Rishi Sunak e reforçou o apelo por caças, equipamentos que o Reino Unido e outros países relutaram em fornecer até o momento. Em seguida, Zelensky falou para centenas de parlamentares que lotaram Westminster Hall. Eu espero que esse símbolo nos ajude na nossa próxima coalizão, uma coalizão por envio de caças, pela qual eu faço um simples e importante apelo. Caças de combate para a Ucrânia, asas para a liberdade. Combat aircrafts for Ukraine. Wings for freedom. Um dos principais aliados de Zelensky, o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, declarou em um discurso no parlamento alemão estar convencido de que Putin não vai atingir seus objetivos na Ucrânia. Putin não vai atingir seus objetivos, nem no campo de batalha, nem impondo um tratado de paz. Isso é o que podemos ver depois de um ano de guerra. Scholz também expressou apoio à entrada da Ucrânia na União Europeia. Depois da visita à Inglaterra, Zelensky desembarca na noite desta quarta-feira em Paris, onde vai conversar com o presidente francês Emmanuel Macron. Na quinta, o presidente ucraniano participa de uma cúpula de líderes do bloco europeu em Bruxelas. E essa edição fica por aqui. Você acompanha mais informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. Eu volto no Jornal das 18h30 ao lado de Juliana Dariva. Até lá.